Olá, bom dia. Eu sou o Daniel e falo aqui da ilha de Boipeba. Vamos para mais uma reflexão, né, do que Deus tem falado ao meu coração. Hoje, lá em Provérbios, capítulo 3, né, caminhos que Deus endireita. Não deixe de ler o capítulo 3 de Provérbios para que você tenha uma melhor compreensão, entenda melhor a minha reflexão aqui e tire proveito, se Deus também falar com você da maneira que tem falado comigo, né, na leitura da palavra. Bem, hoje lendo Provérbios 3, senti como se Deus tivesse puxado uma cadeira para mim e falado: senta aqui, meu filho, senta aqui, Daniel, que eu quero te dizer algumas coisas. E ali sentado com Deus, né, ele começa dizendo: Daniel, deixa eu te guiar, confie em mim mais do que você mesmo. Esse é o princípio. E então eu tirei algumas lições e quero compartilhar aqui com vocês, onde esse capítulo ele bate muito forte, né? Porque ele é exatamente sobre isso, confiança na prática. Não deixe de ler, tá? Reforçando mais uma vez, Provérbios capítulo 3. Confiança na prática, né? Todo o capítulo, ele fala das bênçãos e realmente do retorno que você tem na prática confiando em Deus. Não é aquela confiança bonita, né, de falar, mas aquela que muda decisões, muda atitudes, muda rumos. Provérbios 3, 5, 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Né? Tudo procede do coração. A Bíblia fala que o que é bom e o que é ruim procede do coração, e nós devemos guardá-lo. E Provérbios ele diz exatamente isso, né? O autor começa, na verdade, no capítulo 3, do versículo 5 e 6, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. A verdade é que muitas vezes eu tento controlar tudo, isso é uma, uma, uma questão minha, né? E peço a Deus que me mude em relação a isso. Essa tem sido a minha oração diária, né? O meu trabalho, né, as trilhas que eu faço guiando turistas pela ilha de Boipeba, o dinheiro contado, é contado muitas vezes, né? O futuro, né, as minhas emoções, hoje a minha saúde. Mas Provérbios me lembra que confiar em Deus não é largar a direção. É a mesma coisa de ir trazendo para a minha realidade. Eu estou guiando o TV, levando turistas para passear e falar assim: eu confio em ti e largar a direção. Não. É confiar no GPS que tem no TV, que tem no carro, né? Que se eu for pegar uma estrada errada, eu vejo no GPS qual é a estrada que eu devo levar, andar, né? Seguir, e não largar a direção do UTV. Né? Então, é a mesma coisa na nossa vida, na minha vida. A direção é minha, né? Mas a orientação para o caminho que eu devo seguir deve vir de Deus. E é isso que Provérbios nos traz ali com muita clareza, né, para se obedecermos. Hoje eu senti Deus me dizer, né, muito, Daniel, quando você acha que sabe o caminho, me pergunta mesmo assim, deixa eu alinhar os seus passos, deixa eu conduzir, por mais que você esteja certo, por mais que aquilo ali seja óbvio, mas eu quero participar, eu quero concordar com você, te incentivar, e se estiver errado, eu quero te orientar dizendo que não é o correto. Então esse é o relacionamento que nós precisamos ter com Deus e que Provérbios 3 nos ensina, né, no nosso dia a dia. Isso faz parte do nosso cotidiano, né? É confiar quando o sol some. Na minha realidade aqui é quando não tem o trabalho, porque nós dependemos muito do tempo, né? Aqui na ilha, por ser uma ilha turística, se você tem sol, você tem turista. Se você não tem sol,
você não tem turista, então, consequentemente, você não tem renda. E muitas vezes eu me abalo com isso, né? É, e quando está chovendo, então, por exemplo, agora, essa época, é uma batalha, é uma luta, porque nós temos os nossos compromissos. Mas isso também quer dizer confiar em Deus, acreditar em Deus, não deixar que os problemas, como eu falei ontem, né, na nossa meditação aqui, que nada nos afaste realmente de Deus, né, e que a gente confie e permaneça, que Ele cuida de nós, né. É quando o coração assim aperta, é, e mas a gente lembra, né, que a mão dele não nos solta. E aí vem aquela passagem da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então é confiar, é crer, é acreditar que Deus está no controle, né? E não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, porque vai dar erro, vai dar problema, não vai ser legal. Bem, eu tenho umas teimosias e cada um aqui que está escutando essa mensagem, eu sei que tem as suas também, coisas que nós achamos que sabemos, né? É, aquela velha história, sempre fiz desse jeito e deu certo. E Deus está falando para nós, filho, o que você entende é limitado, o que eu vejo é completo. Então, às vezes, aquilo que para nós dá certo poderia dar muito mais, né? Se estivéssemos confiando em Deus e colocando nas mãos dele a nossa confiança. Existem algumas aplicações pessoais dentro dessa palavra, né, de Provérbios 3, que para mim, né, espero que para você também, quando vier aquele pensamento, vai dar ruim, eu sei, eu tenho certeza, eu preciso parar e perguntar sempre, Senhor, o que tu queres de mim sobre isso, o que tu dizes sobre isso, por favor, me ajuda, eu estou sentindo que está errado. Muitas vezes não é sua intuição, é o Espírito Santo de Deus, é Deus que cuida de você, te alertando. Então pare nesse momento, pergunte, ore, pense, tenha paciência, não deixe a ansiedade tomar conta, né? Isso muda tudo, porque a nossa lógica sempre nos leva para a ansiedade, mas a lógica de Deus vai ser a de paz. Então, o que gera paz na sua vida, o que gera paz nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, se gera ansiedade, está errado, não está no propósito, no centro da vontade de Deus. Se gera paz, pode ter certeza que Deus habita nisso aí. Tá? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, assim diz Provérbios 3 também. Hoje esse versículo bate, né, muito forte, e já falei isso algumas vezes e vou falar de novo, que é, Daniel, me inclui em tudo, até no simples, sendo bem prático, bem simples, os pontos, né? Na hora de sair de casa, né? No trabalho, onde você estiver o dia todo, no sorrir, né, para as pessoas, seja no meu caso são os turistas, são os moradores que a gente trabalha aqui com transporte, no medo escondido, na conversa com a sua esposa, com seus filhos, nos planos que ainda nem vieram à realidade, envolva tudo, Deus, na sua vida, envolva em tudo. Reconhece Deus em tudo, reconhecer Deus, na verdade, em tudo, é entender que Ele não está só nas partes espirituais. Às vezes a gente quer espiritualizar muita coisa e o nosso cotidiano, o dia a dia, as coisas simples, a gente esquece de envolver Deus. Então mude isso a partir de hoje, envolva Deus em todas as áreas da sua vida e você vai ver o que vai acontecer. Eu tenho tentado fazer isso e tem dado certo e tem funcionado, né? Ele está trazendo para minha realidade aqui na estrada da areia, ele está na maré, baixando, subindo, ele está quando acontece alguma coisa inesperada,
E ele está em tudo, tudo. Eu poderia listar tudo, as plantas, as trilhas onde eu passo, os animais que eu vejo no meio da estrada. Essa é a minha realidade do meu dia a dia aqui na ilha. Mas e a sua? Onde você reconhece Deus, né? Em todo lugar na sua vida. Bem, não seja sábio aos seus próprios olhos, como diz o versículo 7, né, de Provérbios 3. Esse versículo ele pega na soberba escondido. Às vezes eu acho que estou bem, que estou no controle, já aprendi bastante. Aí Deus vem e diz: epa, calma aí, filho. Sábio mesmo é quem continua dependendo. Então, quem não depende e acha que é sábio, não é sábio. Ser sábio aí, segundo Deus, é continuar pequeno, continuar humilde, continuar ensinável, na verdade, né? Honra o Senhor com os teus bens, o versículo 9. Né? Aqui Deus não está estipulando valor, é, data exata, não está estipulando, fazendo para você nenhum tipo de barganha. Isso aqui são princípios. Né? E Deus fala comigo direto. Ele quer ser honrado na forma como eu uso o pouco ou muito que ele me dá. Não é quantidade, é coração, é o princípio. Né? Então, lembre-se sempre disso também, em dar. E às vezes não é só o seu dinheiro, é o seu tempo, é a importância que você dá às pessoas. Lembre-se disso, né? É lembrar que tudo vem dele e que quando eu libero o que está nas minhas mãos, ele libera o que é dele sobre mim. Bem, e o Senhor corrige a quem ele ama, né? Nossa, isso me acalma. Toda disciplina, todo puxão de orelha, toda porta que Deus fecha não é castigo, é cuidado. Então, vamos prestar muita atenção nisso, né? Às vezes Deus permite que aconteça algumas coisas das nossas vidas, não é porque é um carrasco, porque nos castiga, não. Ele permite que aconteça para nos corrigir, e muitas dessas coisas que acontecem são frutos das nossas escolhas erradas. Mas Deus tem misericórdia, Deus é amor, e quando a gente se achega a Ele, Ele se achega a nós e cuida de nós, e realmente nos restaura, nos transforma e nos ensina, e gera em nós a experiência daquela situação para que nós possamos ajudar outras pessoas, fazer com que o reino cresça, né, através da palavra de Deus e você usando os seus exemplos. Então, entenda, nunca confunda castigo com cuidado, tá? Bem, é o pai dizendo, né? Eu te amo e cuido de você. Você errou, deixa esse caminho errado e vem para cá que eu vou cuidar de ti, tá? E por fim, né, Provérbio 3 é um convite. E eu quero encerrar dizendo que é um convite a descansar, a soltar o controle, é um convite a ser guiado, a caminhar com Deus nos detalhes, né, do dia a dia da nossa vida, viver com sabedoria vinda lá do alto, que essa é a que importa. É um convite a escolher a paz no lugar da ansiedade, é um convite a confiar mesmo quando a estrada da vida tem lama, curvas e trechos com pouca visão. Esse é o convite de Deus, né? E hoje eu queria terminar essa mensagem, essa reflexão com uma oração, e que você, onde estiver, repita comigo, né? Faça essa oração comigo com fé, que diz assim: Senhor, endireita os meus caminhos. Eu confio em Ti acima de mim mesmo. Me lembra todos os dias que a Tua sabedoria é melhor que a minha lógica. Eu entrego de novo o volante da minha vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Até a próxima. Forte abraço.